Fala Franchising, bem-vindos a mais uma edição do podcast da ABF. Hoje com convidados muito especiais que eu tenho o prazer de receber aqui. Um amigo que o Franchising trouxe, que é o André Novaes, CEO da Nut Bavarian, e também o Alan Torres, da Johnny Rockets, que é sócio-diretor do grupo Antares. E vamos conduzir um papo aqui hoje falando sobre collabs no franchising. Esse é uma contribuição, um patrocínio da Sultz, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão para as redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Eu agradeço a Sultz pelo prestígio e o patrocínio ao podcast da ABF. Antes de começar o papo, queria que os dois brevemente se apresentassem para a nossa audiência. Vamos lá. Bom, pessoal, sou o André, sou CEO da Nut. Acho que como o Alan, comecei no McDonald's, então são 24 anos de experiência aí no franchising. E na Nut há 19, e hoje eu ocupo o cargo de COO, representando aí essa marca, que eu acho que todo mundo conhece, né? Pelo cheirinho, os quiosques da Nut Bavarian, então é um prazer estar aqui junto com vocês. Prazer, meu nome é Alan. Rodrigo, obrigado pelo convite, ABF. Estou feliz em dividir De novo esse bate-papo aqui com o André, que é uma pessoa que a gente já se conhece há muitos anos. E é uma oportunidade para a gente também se revisitar. Né? Só uma curiosidade, o Alan, nós trabalhamos no McDonald's, né? E o McDonald's ele tem uma competição chamada All Star, e a gente competiu no All Star de gerente de balcão, né? É isso. Há muitos anos. E o o Alan ganhou. O Alan ganhou. Então, a gente já se conhecia e depois nós nos encontramos numa palestra em Salvador. Verdade. E aí acho que da All Shop. Da All Shop, exato. Isso. Muito legal. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito bom. Bom, já estou imaginando até para o fim aqui como inspiração, que já está nascendo aí uma collab entre Johnny Rockets e Nut Bavarian. Na verdade, foi a primeira. É mesmo. A primeira collab, e aí a gente já entrando no assunto de collab, pelo menos pra Nut, eu não sei se pra Johnny, mas pra Nut, a nossa primeira collab foi com a Johnny Rockets. Foi um milkshake que nós fizemos pra loja que nós tínhamos em Guarulhos. No aeroporto. No aeroporto de Guarulhos. Verdade. Foi a primeira collab que nós fizemos foi o milkshake da Johnny Rockets. Excelente. E aproveitando esse gancho, então, na sua opinião, o que faz uma collab ser realmente bem sucedida? É conhecer bem o cliente que você atende. Se você entende o que o cliente está esperando e o que basicamente tem sinergia, por exemplo, a Nut Bavarian é uma marca que fazia muito sentido para a gente. Os nossos milkshakes é um carro-chefe, falando especificamente de Johnny Rockets. E trazer o sabor dos nuts para o nosso milkshake foi muito legal. Foi uma experiência muito positiva. Relança, por favor. Podemos. Então, inclusive, tá dependendo do Alan. Na verdade, sabe por que a gente tinha dado? Era para ter esse ano. E aí deu uma paradinha teve uma situação na Disney, com contaminação com castanhas e tudo mais, e aí houve uma questão de óbito, e naquele momento houve uma orientação internacional para que evitasse, naquele momento, lançar alguns produtos derivados de castanha, com pistache, algumas outras coisas. E aí por isso, agora a gente já está liberado para 2026 voltar nessa porque as nuts, parceria. né, como um todo, elas são bem a questão de alergênico, né? E nos Estados Unidos tem muitos casos, né? Tem. Tá. Esse é o ponto. Mas tem que voltar. Já estou esperando o convite para a inauguração, do lançamento. Mas, André, até óbvio que acaba acelerando aqui o nosso papo, mas explica para a galera rapidamente o que é collab. Collab é quando, na verdade, duas marcas têm uma sinergia e entendem que existe uma possibilidade de junção entre as marcas, né? Vai mais do que juntar dois logos, é realmente você entender ali que a marca tem sinergia mesmo de produto, né? De público, de timing, de propósito, realmente das ações que nós temos. Então hoje, por exemplo, nós começamos com Johnny Rockets, mas hoje eu tenho biscoito, cookies da Biscoiteia, eu tenho brownie do Zé, eu tenho collabs, inclusive onde não tem o meu produto, mas que utiliza a minha marca. Então a gente tem, por exemplo, padaria Pet. É muito legal porque fala muito com o público que é consumidor de shoppings, de aeroportos, mas que às vezes não consome, mas quer consumir aquele produto pro dogzinho dele ali. Então a gente tem um snack canino com a padaria Pet. Então, às vezes é muito mais da ligação de sinergia mesmo de produto, time, propósito. Pra gente isso é super importante. É mais do que uma conexão só de logos, né, Alan? Isso mesmo. E aí, então, contribuindo com isso,
Então, uma collab pode nascer de uma parceria entre duas marcas reconhecidas, pode nascer de um licenciamento de marca, Sim. pode ter várias formas de se juntar as marcas. E aí a gente fala, então, de franchising e marcas que não são do sistema de franchising de uma forma geral que você está colocando. Uhum. E aí, Alan, como que surgem as ideias das collabs? Aonde é a inspiração inicial, além do conhecimento do cliente? O Johnny Rockets, nos últimos 4 anos, ainda mesmo no ápice da pandemia, começou a fazer um mapeamento de entender os movimentos de mercado. E quando a gente começou a ver lá fora, muito nos Estados Unidos, algumas collabs inusitadas. Então, você pegava, por exemplo, o McDonald's fazendo uma comunicação de vestuário com Nike, ou com Adidas, ou com marcas que você fala assim, nossa, mas é totalmente inusitado. E aí você fala, uau, nossa, muito bacana. E aí, passando desse ponto, a gente falou, poxa, precisamos estar atento a isso e entendendo que a gente também precisa surpreender o cliente. Então, muitas das vezes, a gente entende mais ou menos o que o cliente está esperando, mas é necessário, assim como o Steve Jobs sempre falava, a gente precisa também criar o comportamento desse novo, de trazer essa experiência, né? Não é só vender produto, hoje é muito mais experiência. Muito bom. E, André, e dentro dessa linha, como continuidade, como é que você enxerga o papel das collabs na questão até do crescimento e de posicionamento da marca? Pra gente faz muito sentido, Rodrigo, porque a Nut, por exemplo, a gente tá falando que ela é monoproduto, né? Por um bom tempo a Nut vendia castanhas em formatos diferentes. Era um cone, ou era o zip, ou era a caixa, ou era a lata. E ser monoproduto, você acaba tendo uma dificuldade de posicionamento, até realmente de novos consumidores. Então, você criar collabs, quando a gente tem a possibilidade de criar uma collab, a nossa ideia é sempre enxergar de poder levar isso para o ponto de venda também. Algumas não dá. Então, por exemplo, nós fechamos agora recentemente com a Qualitá, tem um café saborizado Nut Bavária. Então, essa, por exemplo, eu não consigo levar para o ponto de venda. Mas todas as outras que nós criamos, a ideia era poder complementar o mix do ponto de venda. Tem uma coisa que é muito legal no conceito da Nut Bavária, que como ela é líder de mercado no que ela faz, o modelo dela foi muito copiado por várias outras marcas. E aí, como é que você se destaca num produto que é facilmente copiado? Apesar de eu achar o produto deles muito diferente e muito melhor do que o que se tem no mercado. De verdade. Realmente eu penso isso. E aí, quando você vê hoje, por exemplo, Turma da Mônica, já teve situações de collabs que eles fizeram para licenciamento, foram inspirações para a gente fazer também com outros licenciamentos. Surgindo muito da questão do primeiro collab que eles fizeram com a Turma da Mônica. Sim. Depois disso, a gente começou a também olhar para esse público de licenciamento, que era uma coisa que o Johnny Rockets não olhava. Hoje, o Johnny Rockets do Brasil é, sem sombra de dúvida, no mundo, onde tem esse Johnny Rockets, com maior índice de ativação de collabs e parcerias com licenciamentos ou com marcas mundialmente. Inclusive, a gente já foi reconhecido por isso. Ó, que legal. A gente teve que explicar agora, a gente está com a campanha de Wicked, que a gente teve que explicar para os americanos como foi que a gente conseguiu fechar com a Universal. E eles não conseguiram fechar nos Estados Unidos com a Universal. E a gente assinou com a Universal nos Estados Unidos e o Johnny Rock nos Estados Unidos não conseguiu fechar. Assinar. Excelente. Exatamente pelo histórico que a gente vem fazendo nos últimos anos. Excelente. E trazendo já, desculpa até te interromper, Rodrigo, mas trazendo para esse conceito de collab, licenciamentos, né? A ideia de licenciamento para a gente é muito legal e começou, tipo, de uma possibilidade de utilizar um personagem que tinha muito a ver com a gente, que era o Scratch da Era do Gelo. Sim, então, o muito nosso legal. formato de licenciamento começou com essa oportunidade. A gente sempre quis fechar licenciamento e tudo mais, mas financeiramente não cabia na conta. E aí foi quando a gente descobriu, na verdade o Danilo, que é nosso gerente de marketing, descobriu que quando existe um lançamento de filme, quando existe um lançamento de alguma coisa, para eles é muito legal eles poderem divulgar os filmes, por exemplo, utilizando a capilaridade da Nut Bavária. Então a gente consegue ter negociações melhores nesses formatos. Então quando a gente fechou a Era do Gelo, na época, acho que se eu não me engano era do Gelo 5, que era o Big Bang, pra gente entrou muito nesse formato de você conseguir ter uma negociação legal, considerando realmente esse valor mais aceitável. É legal quando desde o princípio no collab as duas marcas veem Sim. esse valor de agregando aí. Sinergia, né? Tem tudo a ver o produto com o personagem, com o momento de lançamento do filme, então pra gente isso é muito legal. Mas indo nessa linha, Alan, como que dentro essa criatividade praticamente infinita de conexões de marcas que podem ser feitas, como que a gente consegue, por exemplo, com uma marca tão
tão conceituada, mas com uma essência retrô, com uma cultura muito forte. Como que a gente consegue fazer a união de marcas mantendo a autenticidade da marca, não se desviando de seus valores, seus princípios? Primeiro, eu acho que o fundamental é você ter respeito pelo produto do parceiro, né? Ou pela marca do parceiro que você está tentando ali fazer a movimentação. No caso do Johnny Rockets, existe um facilitador, porque o Johnny Rockets nasceu de uma necessidade de você comer com entretenimento. Então, o fato de você ter as dancinhas, de você ter a música, isso faz com que você já entre num ambiente que é mais casual. Então, isso facilita muito para as marcas estarem mais próximos desse público que efetivamente está buscando uma experiência, não só comer um hambúrguer, porque muita gente faz bons hambúrgueres, muita gente faz bons milkshakes, mas sempre tem esse desafio de você perceber, dentro do que você está buscando ali dentro, um respeito com a marca parceira. Então, a gente não tem muita dificuldade de fechar collabs. Isso ajuda muito pelo que a marca construiu ao longo dos anos. Mas para quem tem marcas novas hoje em dia, a minha dica é o seguinte: assim como a Nut Bavária entendeu o personagem lá da Era do Gelo com o Esquilo, com a Nozes, faz todo sentido. Então o storytelling é muito bem feito, porque contou-se uma história que fazia sentido para o consumidor. Seguindo com esse ponto do storytelling, como que se constrói então o storytelling lá no ponto de vendas para que o consumidor final tenha essa percepção clara do valor para as duas marcas e que traga resultado para a Nut? Acho que o primeiro ponto é a gente conseguir trazer isso, e o franqueado Nut, ele é muito ansioso por essas novidades, por esses a próxima? produtos. A gente está lançando um agora, mas o que a gente já está olhando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir engajar o franqueado nesse processo, né? Para poder ele sim engajar a equipe dele, eles poderem trazer esse storytelling, tanto no discurso de vendas, quanto na questão da ambientação no quiosque. Então, a gente tem todo esse desafio de realmente conseguir trazer isso para o ponto de venda e a equipe e o franqueado conseguir passar isso para o consumidor final. E tem que gerar buzz, né? Tem que gerar buzz. E para eles, cara, é muito legal, porque como eu falei, nós éramos monoproduto, e quando você traz uma novidade, um personagem, uma marca nova, um produto diferente, para eles abraçam, tipo, de verdade, para poder fazer acontecer aquilo ali na frente. É porque esse engajamento tem que ir além de colocar simplesmente o produto, a outra marca, exato, o produto no ar. Então, esse dia a dia, essa construção, ela envolve os franqueados, envolve os colaboradores, envolve a turma que está no ponto de venda. Então, o segredo também está numa comunicação consistente. Consistente. Tem que ser consistente e ficar batendo. Às vezes, toda segunda-feira, eu tenho um canal com um franqueado que eu chamo de Papo com Franqueado. Sim. Que é um videozinho que eu faço de, no máximo, 5 minutos, onde a gente traz ali o que está acontecendo e tudo mais ali para ele e o que ele precisa se organizar para a semana. E é engraçado que toda semana a gente sempre tem uma novidade realmente para trazer para eles. Então, semana passada a gente fechou uma collab com a Mandubim, que é a paçoca Nut Bavária. E aí, o nosso gerente de marketing foi e postou nas redes sociais dele, tipo, a gente tinha recebido ali a amostra do produto e tal. Cara, isso já gerou um murmurinho na rede. Não, porque agora tem a paçoca e não sei o que, quando que vai chegar pra gente? E aí você tem esse alinhamento de expectativas com ele. Gente, calma, a gente tá entendendo como vai funcionar, qual que vai ser a logística, porque esse produto não necessariamente foi criado para estar no ponto de venda. Então, tem todo esse alinhamento de expectativas, mas é muito legal ter esse engajamento deles para fazer isso acontecer lá na frente. Excelente. Alan, e como, indo nessa linha, como que mede-se, então, o sucesso de uma collab, ainda mais, além da visibilidade de marca, em termos de resultado financeiro para o negócio? Tem o que é tangível e intangível, né? Tem ativações e collabs que a gente faz muito para fortalecimento da marca e de conexão com o consumidor, né? Mas sempre a gente está voltado ao resultado final. Isso tem que gerar fluxo de venda, porque no final do dia o franqueado ele espera isso. Eu posso fazer a collab mais legal do mundo. Se isso não se refletir em faturamento, em rentabilidade, não vai ser assim como ele vai perceber. Então, é um desafio, ainda mais quando você tem lojas espalhadas em regiões diferentes do país, o comportamento ele muda muito de região para região. Então, o collab sempre, eu falo que toda vez que a gente acerta ou fecha um acordo de parceria, é sempre um ponto de interrogação enorme. Fala assim, caramba, muitas vezes eu penso que isso vai atingir aqui e não atinge, e tem outras que eu falo, não, isso aqui vai aqui, e o negócio fica muito acima do que a gente imaginava.
Tenho exemplos muito positivos em relação a isso. E tenho também fracassos de collab que eu falo, putz, eu não imaginava que eu ia errar nesse conceito. E isso é importante, porque cada vez que você vai fazendo, você vai entendendo que o resultado principal é o seguinte: o que o franqueado pensa no final do dia? O quanto que isso vai me trazer de faturamento e de rentabilidade agregada. Né? Porque sempre é isso, tem um custo fazer isso. Né? E se você não faz essa movimentação e faz com que ele entenda o que se espera dessa rentabilidade, ele não se engaja. Porque na ponta sempre vai ser o franqueado e a loja que vai ter que fazer esse engajamento. Pegando o gancho do que o Alan falou, André, entre erros e acertos, como que são mapeados os aprendizados que são coletados durante uma collab para que os erros não sejam cometidos e para que sirva de orientação para próximas experiências? Eu acho que tudo, mesmo que nós tenhamos problemas, ele acaba sendo positivo pra gente, né? Então, mesmo que você tenha um erro, pra gente ele entra como algo positivo, porque entra como o Rodrigo colocou, como aprendizado. Exato. Então, é um aprendizado da gente entender. Vou dar um exemplo nisso, né? Minions. Nós fechamos Minions. Adorei. Cara, mega campanha, mega personagem, lançamento de filme, não sei o quê. Mas, sendo bem transparente, pra gente não foi positivo. Por quê? Porque nós criamos um produto que era uma almofadinha para ser entregue ali junto com o produto. O consumidor Nut não queria. Não gerava valor agregado para o consumidor. O consumidor não queria isso. O consumidor Nut Bavária, ele quer as nuts, ele ia para o ponto de venda, ele não enxergava no ponto de venda uma sinergia em relação ao produto. Então, girou, nós vendemos, foi legal ter a relação ali com a marca Minions, Universal, mas ponto de venda, mesmo venda, não veio da forma que nós gostaríamos, mas entra como aprendizado. Então hoje a gente sabe que para criar uma collab, para criar um produto, um licenciamento, a gente tem que pensar numa embalagem que vá com nuts dentro. Aí eu consigo ter. É importante para quem está pensando em empreender e que está entrando no mundo de franchise ou não tem a sua franquia ou já participa de uma franquia, entender que o erro faz parte do processo. Exato. Né? E é com esse erro que você vai aprimorando, vai ajustando, vai afinando. Né? Não tem como você acertar todas. Então, a política é o seguinte: ou eu ganho, ou eu aprendo. Essa é a política. E a gente também tem situações de eu falar assim, nossa, cometi um erro que eu não deveria, uma das coisas que a gente sempre discutia no MBA, que era o seguinte: eu preciso criar produtos e experiências pensando no que o meu consumidor quer, e não o que eu quero, e não o que eu gosto. O que eu gosto é o que eu gosto. Eu tenho que pensar no todo. Exato. E eu acho que essa questão de collab, ela traz muito isso para o dia a dia. Quando a gente fez, por exemplo, Star Trek, que é um baita de um licenciamento, mas ele tem um público muito nichado. Então eu tinha, por exemplo, situações de pessoas em estados e cidades que eu não tinha Johnny Rockets, ligando e entrando no saco, pelo amor de Deus, para eu dar um jeito de vender o colecionável para ele. Ali foi um erro, porque efetivamente a pessoa não estava gerando valor agregado no meu produto, e sim na experiência, e era um público muito nichado. Diferentemente quando a gente faz, por exemplo, Chicken Balm, que foi uma campanha terminou agora há poucas semanas. Foi um grande sucesso porque ela focou no público teen, onde eu levava a experiência de ter os sabores dos milkshakes mais icônicos do Johnny Rockets em balmes labiais, que está super hypado, não só pelo o trabalho que a Chicken Balm faz, mas muito também pela construção de marca que a CIMED fez com os Carmédias, e fez todo sentido. Sim. Então isso é super importante. Aprender que errar faz parte. Esses dias eu estava num papo com um outro executivo sobre collabs e perguntei a ele que tipo de collab você não faria. No caso dele específico, me respondeu que não faria collabs com marcas de bet, por exemplo. Qual é o limite para se criar uma collab? Cara, é que realmente tem que ter uma sinergia de ao menos de produto. Acho que de produto, de propósito, e quando a gente fala de bet, isso foge totalmente de propósito de empresa, né? De pessoa. Vocês conhecem a Adriana, sabe a pessoa incrível que é a Adriana. Nós já tivemos experiências, por exemplo, da gente ter a oportunidade de entrar em alguns lugares e quando ela percebeu que isso vinha contra um dos nossos valores, que era a questão de ética, a gente falou, pra gente não faz o menor sentido. Então, eu acho que assim, para realmente a gente não conseguir fazer collab, eu acho que tem que fugir muito do que é o nosso propósito de marca. Como eu falei, a gente tem produto para tudo. A gente já fechou collabs com N coisas, né? De granola a snack canino. Então,
Por exemplo, jamais fariam uma campanha com a marca de cigarro. Exato. Não Né? faz sentido, né? Mesmo, vamos falar aroma, né? Ali, ó, aroma da Nut, não sei o quê. Mas pra gente não faz sentido nenhum, não tá ligado à saúde. O nosso produto, ele tá muito ligado à saúde, né? As castanhas, as nuts, são altamente, apesar de calóricas, mas elas estão ligadas a uma informação nutricional extremamente positiva. Então, se é algo que foge muito disso, cara, pra gente não faz muito sentido. Então, a gente tem esse limite. Mas eu queria complementar só uma pergunta anterior, que eu acho que o Alan trouxe, e que eu acho que é muito legal, assim. Os nossos franqueados, quando a gente fala de resultado, de ponto de venda e tudo mais, os nossos franqueados, eles têm a oportunidade de, localmente, buscar collabs. Então, ele pode, no food service, por exemplo, ir atrás. Eu tô numa região de serrana e tem ali o chocolate da região serrana. Ele pode fechar ali uma collab de um produto feito com Nut Bavária. Então, chocolate tal, feito com Nut Bavária. Então, isso é uma oportunidade que o nosso franqueado tem também de aumento de caixa, aumento de resultado. Então, pra gente, isso também funciona muito bem, que é o produto feito com Nut Bavária. Vocês já fizeram collabs juntos? E a gente está falando muito naturalmente, sobre as nossas marcas buscarem fazer collabs com as outras. Agora, na hora da construção de uma marca, como tornar ela sexy para que ela seja buscada para fazer o collab por outras? Sempre o que vai prevalecer é o projeto e o que você tem como sex appeal na ideia, na construção da ideia. Eu sempre falo que é o seguinte, o legal de você ser administrador é você trabalhar com recursos escassos sempre, né? Porque sempre tem esse desafio de como você consegue parecer muito maior do que de fato você é e dar visibilidade para isso. Então, eu acho que um bom exemplo que eu poderia dar como essa questão de construção de quando você está começando uma marca nova que ainda não tem uma relevância ou talvez uma abrangência nacional, é você realmente apresentar para a marca parceira o teu valor agregado que você pode construir em termos do teu nicho. Então, por exemplo, existem algumas situações que você pega empresas como a Dengo, por exemplo, geralmente quando a Dengo faz algum tipo de parceria collab, geralmente ela não está buscando uma empresa grande. Ela está buscando alguma empresa que seja menor, mas que tenha um valor agregado de percebido de produto premium, que para ela faz sentido. Então, tem muitas marcas hoje em dia, marcas relevantes. A primeira vez que a gente foi conversar para fazer Lindt, lá atrás, com o milkshake de Lindor, foi um grande desafio, porque na época era do Grupo Copenhague, ali dentro, apesar de ser administrações diferentes, o Outback, na época, estava fazendo com Copenhague, e na época, para Lindt, não fazia sentido, porque o público que ela queria atingir era um outro público. A gente conseguiu fazer com Lindt, depois disso nasceu com a Cacau Show, porque a Cacau Show falou, poxa, a Lindt fez com Johnny Rockets, pra gente faz todo sentido, e nós fizemos milkshake de La Crème. Né? Então, essa questão de você ter uma ideia legal, independente do tamanho, se você é uma grande rede ou você é uma rede pequenininha, o que vai fortalecer para a marca parceira é qual que é a ideia. Tem que fazer sentido, você vai ter que construir uma historinha para ele e falar assim, olha para mim com carinho que vai dar fit. Porque no final do dia o que vai importar não é só o tamanho, porque tem muitas marcas, Rodrigo, que não estão procurando basicamente só a quantidade de lojas ou de venda. Para a marca é importante trazer ideias muito legais. Né? Eu tenho o próprio pessoal do Pérez, por exemplo, o Rodrigo lá também, que é Xará, por exemplo, que ele é uma pessoa extremamente criativa. Não é uma rede que está nacional, mas ele sempre está trazendo coisas, inovações. E ele não tem dificuldade de fechar parcerias, porque, de fato, ele conseguiu construir uma história que dá relevância para o parceiro que ele está propondo. Quando a gente fala em collabs, a gente, então, indo além da união de duas marcas, vocês dois trabalham no setor de alimentação que tem desafios logísticos gigantes para que não comprometa a qualidade, a experiência ali do cliente, o padrão da rede. Como unir, então, marca com operação para que tudo ocorra bem? Lá na Nut, especificamente, né? Toda vez que a gente vai fechar uma collab, um produto, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, esse produto, ele tende a vir para os quiosques Nut também, ou ele é uma collab que vai funcionar no parceiro? Porque muitas das vezes algumas collabs não vêm para o parceiro, né? Desculpa, não vêm para os quiosques. Então,
tudo, quando a gente está definindo o produto, definindo a collab, a gente entende qual é o público que nós queremos atingir com esse produto. Então, se é um produto que realmente vai para a Nut Bavária, eu tenho, os quiosques Nut Bavária, eu tenho que entender qual a logística que vai atender essa necessidade. Então, essa collab, essa empresa parceira, ela tem uma logística que vai conseguir atender o meu franqueado? Se não, qual vai ser o formato que nós vamos utilizar? Hoje nós temos um centro de distribuição saindo da Nut Bavária, então facilita muito. Mas até o começo do ano nós não tínhamos, então saía dos fornecedores direto para os franqueados. Um desafio, né? Que é um desafio. Muito fácil malhar logística nesse país. Exato. Falando de logística, que é um desafio, acho que para todo mundo, principalmente quando a gente fala de alimentação. É que no nosso caso, as nossas nuts, né, os nossos produtos, ele tem um tempo de vida longo, né? Mesmo depois de glaciado, o nosso produto ali envasado, ele tem um tempo de vida de 12 meses. Então, para o parceiro também é super legal, porque ele sabe que é um produto que ele vai comprar agora e ele vai poder utilizar dentro desse período tranquilamente, que não vai ter problema. Já no meu caso, já é muito mais desafiador. Exato. Porque a holding, a gente tem 9 marcas. Então, você imagina, o Johnny Rockets é a principal marca dentro do negócio, mas eu tenho marcas de gelato, tenho marcas de cafeteria. E eu sempre falo para o pessoal o seguinte, hoje o meu principal parceiro quando a gente fala em termos de estratégia é a Confrio, que é o meu parceiro logístico. Então eu tenho lojas em Manaus, tenho lojas no Cariri, no Ceará. Então assim, é um desafio. E graças a Deus a gente consegue chegar nesses lugares. E isso é um facilitador até para a viabilização da padronização de uma collab. Exato. Que você pega marcas assim que ela te exige um grau de você, por exemplo, fazer hoje qualquer tipo de movimentação com Disney é um nível, não é só uma questão de posicionamento, ele quer saber a tabela nutricional, Turma da Mônica é do mesmo jeito, Maurício de Souza. Exato. Então, se você não tem logística, é quase que impossível você conseguir fazer essa movimentação. Mas também, vindo à tua pergunta, quando a gente fala da questão dos desafios em termos de fazer uma parceria como essa, um exemplo que a gente tem, a gente fez uma parceria com a Vigor para o lançamento do Fondue no inverno, que não fazia sentido para o Johnny Rockets colocar em todas as lojas naquele momento, mas fazia sentido a gente fazer isso em Gramado. Então, por exemplo, a loja de Gramado é a única loja que até o final de dezembro tem uma sequência de fondue, tanto de chocolate como de queijo, em parceria com a Vigor, porque a gente entendeu que aquela collab fazia sentido, mas não no todo. Fazia sentido naquela praça, para aquele público. Então é importante também estar atento que quando você é uma marca de franchising, né, de franquia, não necessariamente você precisa atingir toda a malha de franqueados. Porque às vezes se você faz tudo e você impõe, porque o que eu falo é o seguinte, franchise não é uma democracia, é uma autarquia. Ponto. Mas nem tudo que você pode, você deve fazer. Então às vezes eu preciso falar assim, será que essa collab ela vai fazer sentido em Manaus, na região norte? A gente fez uma parceria com a Warner para Friends, por exemplo, que foi muito legal em algumas praças, região sudeste, mas, por exemplo, no norte não foi. Então é importante também estar atento a isso. E a gente, tanto que também complementando a isso, todas essas ações que a gente cria, exceto o licenciamento, que acaba... Sim. Por causa até da quantidade de produção que você precisa fazer desses itens. Então, é um produto específico, a gente está agora com Stranger Things, né? A gente tem que fazer uma produção mínima inicial das Lunchbox, que é o produto que a gente está lançando com esse item. Então, automaticamente, eu preciso colocar uma quantidade mínima em cada ponto de venda. Para viabilizar. Para viabilizar, porque senão a conta não fecha. Para o valor inicial desse item, para realmente fazer sentido a logística. Então, a gente tem uma quantidade mínima a produzir. Mas quando a gente fala de uma collab que... vamos dar um exemplo, Café Santa Mônica, que ele entra como opcional. Então, você tem essa oportunidade de aumentar o seu mix de produtos franqueado. Se você achar que faz sentido para o seu ponto de venda, você coloca, mas não é obrigatório. Então, ele entra como opcional. O espaço do Rodrigo e da BF, até para o pessoal de licenciamento ajudar um pouquinho e segurar um pouco a mão, porque todo mundo promovendo collab agora, o pessoal está inflacionando os preços e é tudo em dólar, gente. A maioria dos licenciamentos é tudo em dólar. É verdade. Então, ajuda aí um pouquinho, né? Porque a gente quer continuar fazendo coisas legais, levando mais experiência para o público, o povo tem que ajudar um pouquinho. Porque não tá fácil, viu? Cada ideia que você faz e é mais legal, o pessoal gera um valor agregado maior e a conta daqui a pouco ela fica impagável. Isso também é um desafio. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Eu acho que eu nunca investi tanto em todas as collabs que eu fiz até hoje, como nessa parceria, por exemplo, com a Universal, com o filme Wicked. Os resultados são impressionantes. De fato, foi um golaço. Mas de verdade, quando você olha a conta de contrapartidas de investimento, não só do licenciamento, mas também todo o que envolve
na parte de investir, de outdoor, de rádio, porque também tem isso. Tem muitas marcas hoje em dia de licenciamento ou de parcerias que elas às vezes podem te exigir um FII. Não é só o acordo Investimento comercial. inicial. Então a conta não é fácil fechar também. Exato. Né? Por isso que o planejamento, Planejamento é tudo. indispensável. E vai além do logístico mesmo, né? O financeiro é realmente o operacional, o aplicável no ponto de venda. Então é todo esse desafio realmente de aplicação. Nós fizemos uma parceria com a Jequiti pro Dia dos Namorados, que tudo pronto, campanha legal, bacana. Eu falei, chega o produto no operador logístico, o CFOP do produto não dava para embarcar. Imagina o problemaço, mais um aprendizado. Aí lá vai mandar para outro distribuidor para chegar em todos os negócios, porque eu não poderia transportar no mesmo caminhão aquele produto de perfumaria, mesmo sendo um produto seco, com shelf life. E aí é sempre isso. Então fica também uma dica para quem vai fazer. Checa tudo, desde regulamento, se vai fazer algum tipo de mecânica com concurso cultural e tudo mais, porque quando você envolve marcas, é muito importante estar atento à questão de legislação, tributação, porque às vezes você faz uma conta e a conta ela não fica como você planejou desde o início. Eu posso até complementar isso, Rodrigo? Não sei se a gente está ultrapassando, mas entra na questão de, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, e isso vale para collabs e vai além de collabs, é realmente levantar todas essas informações do que é possível e o que não é possível nessa criação. Nós tivemos um caso específico, por exemplo, nós criamos um bolo de Páscoa, né? E a gente utilizou o nome Colomba Pascal. Não pode. E não pode se utilizar o nome Colomba Pascal. É igual a Copa do Mundo. E aí você fala, poxa, eu não sabia que eu não podia utilizar Colomba Pascal. Já estava tudo na rede, todos os franqueados já tinham recebido o bolo de Páscoa e nós tivemos que criar um adesivo para cobrir a palavra Colomba Pascal com o nome bolo de Páscoa para poder continuar vendendo esse produto em linha. Johnny Então, Rocks teve uma campanha, é um desafio. Eu derrubei uma campanha pronta, que ia chamar Mamíferos Johnny Rockets. Só que a palavra mamíferos ela é registrada pela Parmalat. E na verdade não é nem da Parmalat, é da agência que criou, e aí o valor na lua. Pode ser que agora em 2026 essa campanha venha. É isso aí. Quando a gente pensa em marcas, união de marcas, na hora do planejamento, agora eu vou me atentar à questão de brands mesmo, né? Muitas vezes a gente está fazendo collabs com marcas que são muito maiores do que a nossa. Tipo, como criar algo na comunicação, no storytelling, que seja equilibrada para que você não perca o protagonismo, seja engolido pela outra marca? Eu acho que o primeiro ponto é quando você faz o alinhamento, geralmente, no meu caso, nós fazemos reunião desde o começo do ano para definir o que a gente quer como parceria. Então, como geralmente parte da gente a busca pela parceria e pelo collab, então geralmente a gente também tem a narrativa da construção dessa collab. Então a gente acaba tendo mais o controle de como a gente quer caminhar. O licenciamento é muito mais fácil, porque no caso do licenciamento, a partir do momento que você pagou e tem a regrinha lá dentro, você cria a maneira como você quer. No caso de collabs com empresas de varejo, ou vamos dar um exemplo, fazer com Pepsi, por exemplo. Geralmente, quando é com essas empresas, eles querem um logo maior, tudo maior. E aí você fala, não, peraí, calma, é uma collab. E aí a gente sempre deixa já alinhado desde o começo que tem que fazer sentido para os dois. Não dá para um ter um protagonismo maior do que o outro. Mas no caso, geralmente, quem propõe é geralmente quem, dentro de um acordo e é meio que de praxe de mercado, que acaba tendo a construção da narrativa. No nosso caso, ele costuma ser ao contrário. A gente até pelo nosso aroma, ser um negócio muito... O tipo de produto, porque as nuts, querendo ou não, elas cabem em inúmeros produtos especificamente, né? Então, a gente tem muito essa questão de ser procurado por empresas para fazer as collabs. E aí, muitas das vezes, a gente tem que analisar realmente qual que é o perfil dessa empresa, faz sentido, porque, claro, eu quero estar nas maiores, eu quero estar nas melhores. Então, algumas empresas, às vezes, pra gente seria interessante, mas a gente, às vezes, dá um passo para trás, porque a gente fala assim, já aconteceu, por exemplo, de nós fecharmos um contrato com uma empresa de um produto específico, mas ela não conseguir cumprir de acordo com o que ela tinha ali para a utilização da minha marca. Que seja uma quantidade de compra mínima de produto e tudo mais. E aí eu consegui, de alguma forma, quebrar esse contrato, porque eu tinha outras empresas do mesmo nicho querendo fazer produto comigo e eu estava com esse contrato fechado, mas que não estava conseguindo seguir pela quantidade mínima de consumo. Então, os contratos
são super importantes que sejam lidos, revisados, entendidos e, claro, ali junto com o jurídico das empresas para evitar realmente esse tipo de armadilhas, porque às vezes surge. Ótimo, mas eu, como complemento e aterrissando agora para o franchising, esse cuidado do que você falou, do que o Alan falou uma hora, das regrinhas da união de duas marcas, o franchising nós temos as nossas marcas com um poder descentralizado na mão dos franqueados. Como ter, então, esse cuidado, a perguntar aos dois, do dia a dia com os franqueados, para que eles entendam, respeitem, entendem as consequências de, muitas vezes, ferir um contrato de marcas. Alinhamento, cara, e é constante, assim. Alinhamento e muitas vezes notificação. Notificação, exato. É uma pena, porque com o avanço da rede social, na parte de social media, sempre tem pessoas que você manda, por exemplo, um Keyvision, você manda um material padrão, assim como uma ferramenta, por exemplo, como o Suits, que é um canal muito importante para essa comunicação entre franqueado e franqueador. Mas eu sempre falo o seguinte, gente, isto é o que pode. Porque sempre quando a gente lança uma campanha, a gente põe lá quando começa, quando termina, qual que é o propósito, qual que é o objetivo, ações de endomarketing, tudo. Só que sempre tem um ou outro abençoado que faz leitura dinâmica. E aí, às vezes, tem as agências regionais que ele contrata, que ele pode fazer, porque tem as regras definidas, que às vezes fazem, decompõem a arte, por exemplo, o Wicked. Eu tive algumas situações que eu te falo, derruba. Porque aí pega a imagem da Ariana Grande, não pode, aí quer fazer movimento, e usa IA. Eu falei, gente, peraí, não pode. Tem as regrinhas. Ah, mas ficou legal. Eu falei, mas eu não estou discutindo se ficou legal ou não. Não pode. O combinado é o combinado. Então, no final do dia, sempre tem isso. Eu lembro uma situação de um caso com um franqueado específico que, quando lançou Barbie, foi uma coqueluche, né? Que na época até o Burger King estava fazendo. A franqueada, não, olha, construiu lá uma parte de uma comunicação usando o Barbie. Eu falei, mas você não pode fazer isso. Esse licenciamento, até por uma questão de respeito, é do Burger King e essa regra é da Mattel. Não pode. Então, muitas das vezes, o franqueado, no intuito de também querer participar do hype, ele, no intuito de querer ajudar, acaba atrapalhando. E eu sempre falo, gente, todo mundo tem que remar para o mesmo lugar. A ideia é boa, tem uma ideia? Compartilha. Não sai fazendo sem alinhamento, porque isso pode comprometer o todo. Porque, geralmente, nos contratos, principalmente de licenciamento, se um franqueado descumpre a regra, a licenciadora pode derrubar o todo. Não é só um. Então, geralmente, quando é algum contrato muito amarrado, geralmente a gente faz um contrato para cada franqueado antes de começar a campanha, posta, por exemplo, num Suits, ele vai lá dar o dê ok, e aí dali ele recebe o material de comunicação, senão ele não pode fazer. É uma dica legal, porque hoje a gente tem esse desafio, porque a campanha vai até janeiro. Stranger Things vai até janeiro. Você não pode e aí você não pode ultrapassar a exposição daquele produto, do material de comunicação, você não pode ultrapassar esse período. E é um desafio que a gente tem, que às vezes você vai ali, você recebe o material, o consultor de campo vai em campo para poder analisar, você está lá ainda em exposição. Aí você fala, cara, não pode. Quando geralmente fecha com licenciadora, a gente sempre coloca a questão de 30 dias a mais de sellout, que basicamente é o seguinte, eu tiro a comunicação, mas eu posso ainda vender o produto. Tal. Então isso é muito comum. Mas são aprendizagens, né? São aprendizagens. Muito bom. Tô adorando. Ficaria aqui umas 4 horas falando com vocês dois, mas a gente vai para as considerações finais agora. E aí eu queria saber, então, uma marca agora que está pensando em iniciar, curtiu, quer se juntar a Nut, a Johnny Rockets, a Alpha Graphics, a BF e a qualquer outra marca. Qual é o conselho inicial para que eles possam começar começar com o pé direito ali, mas tropeçando o mínimo possível para ter sucesso? Eu acho que é entender, primeiro, a sinergia. Realmente tem que ser um produto que tenha sinergia com o seu público, com a sua marca, com seus valores. Eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente precisa realmente estar alinhado. Ter muito claro a questão contratual. Eu acho que essa parte contratual é imprescindível e tem que estar muito alinhado, tem que estar muito claro para evitar percalços no meio do caminho de ações e evitar de ações que já estão fechadas, estão produzidas, estão ali, já teve um investimento inicial e às vezes não consegue colocar em prática por causa de um detalhe ali que acabou não sendo avaliado. Então, é realmente ter esse alinhamento muito claro entre as partes, entre as duas marcas, porque se não faz sentido um detalhe que seja, não vai em frente, porque não vai ser legal lá na frente. Então, acho que isso é o primeiro ponto. E eu acho que para quem já tem algum número de franqueados,
criar uma rotina trimestral ou quadrimestral de fazer reuniões, de sugestões, porque é importante muitas vezes ouvir o franqueado, porque ele também traz a peculiaridade da região onde ele está, quais são as necessidades, os anseios, as dores. Então, até para quem quer criar, né, porque o que é que geralmente acontece? Arquiteto e pessoas de marketing. O pessoal geralmente quer fazer coisas para ganhar prêmios. Né? E eu falo que no final do dia o franqueado não quer ganhar prêmio, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter rentabilidade, ele quer ter o payback dele. Então, o meu conselho, né, fazendo isso há já alguns anos, é o seguinte: primeiro ponto, conversa com teus franqueados ou com teu franqueado e fala assim, o que você acredita que o teu público quer? Né? Faz uma análise SWOT. Muitas pessoas ainda, muitas empresas deixam de fazer análise SWOT para entender quais são as oportunidades, as forças, as dores. E eu acho que com base nisso você fala, tá bom, é isso que a gente acha. Por exemplo, para o Johnny Rockets, agora para minha meta para 2026, especificamente Johnny Rockets e Cor de Crema, nós vamos lançar uma linha de milkshake proteico. Ok? Faz sentido, vem em alinhamento com o que o mercado está desejando, um novo comportamento, mas tem que ser um milkshake proteico bom. Gostoso. Porque geralmente, vamos fazer alguma coisa vegana, né? Que tinha um negócio. Eu falei, gente, posso até fazer, mas não é o meu público no caso do Johnny Rockets. Mas se eu for fazer, tem que ser um produto que fique gostoso, porque tem muito produto ruim. E as pessoas muitas vezes fazem só por uma questão de corrente. Todo mundo tá fazendo igual pistache. Tem um monte. Mas tinha muito produto de pistache ruim. Sim. Muito. Então, eu acho que é importante isso. Nem sempre o hype que é para se aplica para tua marca. Então é importante você entender quem é o teu público e o que esse público está esperando de ti. É isso, até complementando, a gente tem um comitê de franqueados hoje, onde a gente, agora no final do ano, a gente já tem inclusive, acho que na próxima semana, uma reunião com eles, onde a gente vai bater o que a gente está de organizado de campanhas para 2026. Ótimo. E aí, com eles, realmente desenhar toda a estratégia do que a gente enxerga. Então, é um comitê hoje composto por 14 franqueados de diferentes regiões do Brasil, de diferentes clusters de pontos de venda, para a gente falar se faz sentido ou não faz sentido esse produto. Vamos lá, não é um comitê decisivo, mas é um comitê consultivo. É um comitê que realmente nos ajuda nessas tomadas de decisões. Então, para a gente foi super legal. Para fechar, ping-pong entre vocês dois agora. Temos aqui dois super especialistas em collabs, em marcas. Que pergunta que você faria para o mestre ali agora? Pega leve, fechar. hein? Você vai responder em 30 segundos. E que pergunta você faria a ele? Dentro da construção do que você fez, né, com o teu time dentro da NANT Bavária, o que é que você espera para 2026? Cara, 2025 foi desafiador, eu acho que para todo mundo, né? Mas é buscar rentabilidade para os pontos, né? Eu acho que isso é o principal ponto sempre, é buscar essa rentabilidade e ter o franqueado ainda mais próximo da gente. Esse é o desafio que a gente tem, principalmente nos lançamentos, nas ações, no engajamento da rede. É uma coisa que a gente conseguiu e o ano que vem a gente completa 30 anos de NANT Bavária, então vai ser um ano pra gente super interessante. Legal. Então é um desafio aí de completar 30 anos realmente com excelência. Devolve agora. Vocês já têm algum produto, alguma coisa que vocês já tenham desenhado aí pro próximo ano e que você possa já dar uma palhinha pra gente, assim, de collab? Tem. Palhinha não. Eu tenho licenciamento, mas eu tô com NDA a assinar. Mas eu posso dizer para vocês que pro ano que vem o Johnny Rockets vai trazer um licenciamento inédito. Inédito e com bastante hype mesmo, mundialmente, mas que não foi feito ainda com nenhuma marca do meu segmento. Que legal. Né? Legal. Fiquem ligados que abril tá chegando. Personagem? Personagem. Oh, legal. Bora. Bom, já marca a turma para em abril chamar aqui o Alan. Alan, super agradecer. Muito obrigado. A gente que agradece. Aprendi demais, tá? É algo que, por mais que eu tenha aqui, também comande uma marca global aqui no Brasil, que desenvolve vários projetos de collabs e como diretor de marketing, nunca é tarde para aprender. Foi muito bom estar com vocês. Quero super agradecer a presença e estão convidados para outros episódios. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os espectadores. Eu agradeço aí também o convite, gente. Fala Franchising. Espero que tenham curtido bastante e reforçar sempre que o nosso podcast é um patrocínio da Sults, que é a plataforma que oferece recursos para a gestão das redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. E eu te espero
no próximo episódio do Fala Franchise. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.